Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia no livro de Hebreus. Vamos ler 4, 5 e 6 hoje, tá bom? Antes, vamos orar? Pai querido, estamos aqui na tua presença, Senhor, para te pedir, ó Deus, perdão por tudo que fizemos de errado, Senhor, e te agradecer por poder estar aqui mais este dia e ler o teu livro sagrado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigado pela proteção. Obrigado, Senhor, pela vida eterna que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por nos amar, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor permaneça conosco. Nunca saia de nós, do ladinho, Senhor. Fique conosco. Ajude-nos, Pai. Dê-nos sabedoria, entendimento, discernimento. Abra, Senhor, os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos entender o que o Senhor queira nos falar, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ensine, nos molde, nos faça ser pessoas melhores, Senhor, mais paciente, mais amorosa. Senhor, cuide de nós, Senhor, porque somos pecadores, Pai, e dependemos mesmo da tua misericórdia e do teu grande amor. Ajude-nos, Senhor Jesus. Cuide de todos nós, nos proteja, os nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, nossos irmãos e irmãs e pastores da IBJ e também da Igreja de Cristo do mundo todo, Pai. Proteja os missionários, que eles se mantenham firmes, Senhor, para pregar o teu evangelho, e o Senhor nos proteja. O Senhor supra, Senhor, as necessidades de cada um deles, Pai. E também te peço por todas as pessoas que estão doentes, Pai. Cuida de cada uma, Senhor. Se for do teu agrado, Senhor, que o Senhor dê o alívio, a cura para cada um, Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, aceite-o hoje, aproveite que você está vivo, que você está ouvindo a palavra. Aceite-o como seu único Senhor e Salvador, porque sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos à vida eterna. Então, aceite-o. Fale com Ele. Fala, Senhor, eu aceito o Senhor como meu único Senhor e Salvador. E fala com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, fale aos seus corações, de todas as pessoas que precisam. Que o Senhor cuide da vida de cada uma de vocês. Pai, ajude-os. Todos precisam de Ti, Senhor. Muitos não sabem, mas precisam, Pai. Cuide de cada um, Senhor. Abençoe e proteja todos que estão pedindo a Tua ajuda, que estão pedindo, Senhor, orações. Pai, cuida de cada um, Pai. O Senhor sabe de quem precisa, o Senhor sabe que de quem nós estamos falando, Pai. Abençoe, proteja cada um em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é isso, gente. Aproveite hoje, aceite-o e você vai ver a sua vida transformada. Porque tudo que está de errado, tudo que está torto, vai se endireitar. Você tem que abandonar tudo que está de errado. Porque se você não fizer isso, você não vai não está convertido. Você tem que abandonar. Um exemplo, se você roubar, você não vai roubar mais. Se você se prostituía, você não vai mais fazer isso. Se você era um ladrão, você não vai fazer mais. Se você mentia, você não vai mentir mais. Se você era uma pessoa fofoqueira e ficava contando da vida dos outros para o outro, do outro para um, você não vai mais fazer isso. Em nome de Jesus. Se converta, não faça mais.
Pede a Deus que Deus vai dando força, vai ajudando, e aí você vai trilhando um caminho melhor, que é o único caminho que devemos seguir, que é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Não esqueça, o Senhor ama cada um de vocês, ama muito, ama de verdade, é o amor verdadeiro o único amor verdadeiro que nós temos é o do nosso Deus, o nosso Papai do Céu. Então vamos lá, 4, 5 e 6, tá? Vamos ver o 4. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Nós ouvimos e agora estamos falando, estamos passando para outras pessoas e vocês vão passando também, vão compartilhando, que é assim que nós temos que falar do Senhor Jesus, para que outras pessoas também se salvem, né? Que conheçam o Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Então, aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. A boa notícia é o Evangelho, né? O Senhor Jesus. Elas ouviram a mensagem, porém, ela não lhes fez nenhum bem, porque quando as ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. Como ele mesmo disse, eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Senhor, tenha misericórdia de todos nós, porque precisamos ficar no caminho do Senhor. Já imaginou se o Senhor não nos leva para a vida eterna? Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte, em alguma parte das Escrituras Sagradas, no sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem recebe o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos. Assim como Deus descansou dos trabalhos dele, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso. E assim, nenhum de nós deixará de recebê-lo. Um dia para o Senhor é como um ano é como um dia, né? Ou um dia é 1000 anos, então nós não sabemos, né? E se esses 6 dias que o Senhor trabalhou, são 6.000 anos que Ele está trabalhando com o povo para levar a vida eterna. E o descanso será no
último ano, que seria o sétimo, né? A gente não sabe, então vamos nos fortalecer na palavra do Senhor, né? Então aqui o Senhor fala, né? Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Olha que coisa linda! Olha só. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. O Senhor conhece tudo de nós, tudo. O que fazemos, o que pensamos, tudo Ele conhece de nós. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Todos vai prestar conta. Os que, quando o Senhor Jesus vier, estiverem vivos, os que estiverem mortos, todos vão ressuscitar. Um para glória eterna, outro para perdição, né? Cristo, o grande sacerdote eterno. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Por isso que ele veio, né? Ele sabe muito bem o que nós passamos. Ele veio em carne, ele sofreu tentações como nós sofremos. Mas ele foi forte e aguentou. E nós temos também que ser forte, pedir ajuda ao Senhor para ter misericórdia de nós. Que pensamos que não está certo, a gente pede misericórdia para ele ajudar nós a suportar, passar por por essa fase, né, ruim, esses pensamentos ruins. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Então, nós precisamos da ajuda do Senhor o tempo todo, essa é a verdade. Porque nós pecamos em quase todos os instantes. Pecamos em pensamento, pecamos porque falamos, às vezes, escapa alguma coisa que não agrada ao Senhor. A gente acaba falando alguma coisa que o Senhor não agrada e por aí vai, né? A gente peca muito, Senhor, só a misericórdia dele mesmo, e a gente tem que se agarrar nele e ficar juntinho com o nosso Senhor. Agora nós vamos para o capítulo 5, tá? Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas Foi o que ele fez, né? Os sacerdotes da antiga aliança, eles ofereciam os animais, né? Para perdão dos pecados. O Senhor Jesus, ele se ofereceu também. Sem pecar, mas
entregou sua vida, né? Então aqui, vamos continuar. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote. É igual aos pastores, né? Os pastores também estão chamados por Deus. Por isso que eles são pastores, né? E nós devemos obedecê-los, porque o Senhor pede que façamos isso. E porque eles são os protegidos de Deus para nos ajudar, nos ensinar. Então, vamos continuar. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: Você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Esse Melquisedeque era um sacerdote que não tinha filiação, né? Não tinha pai, não tinha mãe. A gente não viu falar na Bíblia, né? Durante a sua vida aqui na Terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. O perigo de abandonar a fé. É perigoso, né, gente? A gente vê aí, ó, quantos casos que nós estamos vendo, né? A pessoa estava na igreja, estava firme na igreja. Acho que talvez não estivesse firme na fé, né? Por isso que acabou abandonando e foi para a vida, né? A gente sabe de uma cantora, não vamos dizer o nome. Mas a gente sabe que ela cantava música gospel e acabou se envolvendo nas coisas do mundo e hoje está irreconhecível, né, gente? Que Deus tenha misericórdia dela e de outros tantos, né? Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhe ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. É igual a criança, né? Criança, sem um bebê, você não pode dar comida sólida para eles, tem que dar o leitinho, né? E aqui as pessoas também, ó, ouve a palavra de Deus, mas não deixa entrar no coração, não aprendem, não tem vontade de aprender.
Não é fácil de entender, não, mas com simplicidade, com amor a Deus, o Senhor vai nos ajudando, né? Então aqui o Senhor fala, ó, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Vamos ao 6? Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno, vamos em frente. E, se Deus quiser, é isso o que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já havia conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Meu Deus, misericórdia. Porém, ainda que falemos desta maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram, na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. A certeza da promessa de Deus. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele, como não havia maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba com qualquer discussão.
Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. É a respeito delas. E a respeito delas. Deus não pode mentir e assim nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firme na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo, do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós. E ele se tornou para sempre o grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço que o Senhor abençoe e proteja a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.